A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 26. Algum grupo do campus, provavelmente o Estudantes por uma Sociedade Democrática ou Jovens Maoístas, passara a noite de 25 de junho ocupado com uma fotocopiadora. Pela manhã, cartazes com estes dizeres já estavam colados por todo o campus da Universidade do Kentucky, em Louisville. Atenção! 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 Você está sendo enganado. O governo está mentindo para você. A mídia, que foi cooptada pelas forças dos porcos paramilitares, está mentindo para você. A administração dessa universidade está mentindo para você, como estão os médicos da enfermaria sob ordens da administração. 1. Não há nenhuma vacina para a supergripe. 2. A supergripe não é uma doença grave, é uma doença mortal. 3. A susceptibilidade pode alcançar até 75%. 4. A supergripe foi desenvolvida pelas forças dos porcos paramilitares dos Estados Unidos da América e disseminada por acidente. 5. Os porcos paramilitares agora se empenham em encobrir seu erro crasso assassino, mesmo que isso signifique a morte de 75% da população. Saudações a todos os povos revolucionários. A hora da nossa luta chegou. Uni-vos, esforçai-vos, conquistai. Reunião no ginásio às 19 horas. Protesto, 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 protesto. O que aconteceu na TV WBZ em Boston havia sido planejado por 3 apresentadores e 6 técnicos, todos operando no estúdio 6. 5 desses homens jogavam pôquer regularmente e 6 dos 9 já estavam doentes. Ele sentiu que não tinha nada a perder. Havia reunido quase uma dúzia de pistolas. Bob Palmer, âncora do noticiário da manhã, subiu com elas dentro de uma bolsa de viagem onde costumava carregar suas anotações, lápis e vários blocos formato ofício. Toda a instalação transmissora fora isolada, pelo que lhes fora informado pela Guarda Nacional. Mas como Palmer dissera a George Dickinson na noite anterior, eles eram os únicos guardas nacionais cinquentões que já tinha visto. Às 9h01 da manhã, logo após Palmer ter começado a ler um ameno texto que lhe fora entregue 10 minutos antes por um suboficial do exército, um golpe ocorreu. Aqueles 9 homens tomaram a emissora de assalto. Os soldados, que não esperavam nenhum problema por parte de um bando de civis comportados acostumados a relatar tragédias a longa distância, foram pegos completamente de surpresa e desarmados. Outros funcionários da emissora aderiram à pequena rebelião e rapidamente desobstruíram o 6º andar e trancaram todas as portas. Os elevadores foram levados até o 6º andar antes que os soldados no térreo soubessem o que estava acontecendo. 3 soldados tentaram subir pelas escadas de incêndio e um zelador chamado Charles Yorken, armado com uma carabina de uso exclusivo do exército, disparou por cima de suas cabeças. Foi o único tiro disparado. Os telespectadores da WBC viram Bob Palmer interromper o noticiário no meio de uma frase e o ouviram falar. Muito bem, agora. Houve sons de passos arrastados fora do campo de visão da câmera. Quando terminou, milhares de telespectadores atônitos viram que Bob Palmer empunhava uma pistola de cano curto. Uma voz áspera em off gritou em júbilo. Nós os pegamos, Bob. Pegamos os putos. Pegamos todos eles. Ok, bom trabalho, disse Palmer e tornou a olhar para a câmera. Meus amigos conterrâneos de Boston e cidadãos americanos dentro da nossa área de transmissão. Algo grave e terrivelmente importante acabou de acontecer nesse estúdio. E estou muito satisfeito por ter acontecido aqui primeiro, em Boston,
o berço da independência americana. Durante a última semana, essa emissora esteve sob vigilância de homens que alegavam ser da Guarda Nacional. Homens em uniformes militares caqui, armados de pistolas, postaram-se junto aos nossos operadores de câmera, em nossas ilhas de edição, junto aos nossos teletipos. As notícias foram manipuladas? Lamento dizer que sim. Recebi informes e fui forçado a ler com armas literalmente apontadas para minha cabeça. Os informes que li relacionavam-se à assim chamada epidemia de supergripe. E tudo aquilo era evidentemente falso. Luzes começaram a piscar no painel de controle. Em 15 segundos, todas as luzes se acenderam. Nossos operadores de câmeras tiveram seus filmes apreendidos ou deliberadamente velados. As notícias de nossos repórteres desapareceram. Ainda assim, temos material filmado, senhoras e senhores, e temos correspondentes bem aqui no estúdio. Não repórteres profissionais, mas testemunhas oculares do que pode ser a maior catástrofe que o país já enfrentou. E isso não é força de expressão. Vamos exibir algum desses filmes para vocês agora. Todo o material foi obtido clandestinamente e boa parte é de baixa qualidade. Mesmo assim, nós aqui, que acabamos de liberar nossa própria emissora de televisão, achamos que vocês verão o suficiente. De fato, mais até do que teriam desejado. Ele olhou para cima, puxou um lenço do bolso de seu casaco esporte e assoou o nariz. Aqueles com uma boa TV em cores puderam ver que estava avermelhado e febril. Se estiver pronto, George, vamos rodar os filmes. O rosto de Palmer foi substituído por tomadas do Hospital Geral de Boston. As enfermarias estavam abarrotadas. Pacientes jaziam no chão. Os saguões estavam repletos. Enfermeiras, muitas delas já obviamente doentes, entravam e saíam. Algumas chorando histericamente. Outras pareciam em choque, à beira do coma. Imagens de guardas postados nas esquinas com fuzis empunhados. Imagens de prédios que tinham sido invadidos. Bob Palmer reapareceu. Se vocês tiverem filhos, senhoras e senhores, disse ele baixinho, aconselhamos que os tirem da sala. Uma tomada granulosa de um caminhão dando ré num pier que se projetava da Baía de Boston. Um grande caminhão militar verde-oliva. Abaixo dele, precariamente ancorada, estava uma barcaça coberta com encerados de lona. 2 soldados, enrugados e parecendo alienígenas em máscaras antigás, saltaram da cabine do caminhão. A imagem balançou e sacudiu. Depois ficou firme de novo enquanto eles puxavam para trás a lona que cobria a traseira aberta do caminhão. A seguir, pularam para dentro e corpos começaram a cascatear para a barcaça. Mulheres, velhos, crianças, policiais, enfermeiras. Vinham num fluxo cadenciado que parecia não acabar nunca. A certa altura da filmagem, ficou claro que os soldados estavam usando forcados para empurrá-los fora. Palmer continuou no ar por 2 horas. Sua voz constantemente rouca lendo recortes e boletins, entrevistando outros integrantes da equipe. Continuou até que alguém no térreo se deu conta de que não teria de retornar ao 6º andar para acabar com aquilo. Às 11h16, o transmissor da WBC foi detonado permanentemente com 10 quilos de explosivos. Palmer e os outros no 6º andar foram sumariamente executados, acusados de traição ao governo dos Estados Unidos da América. Havia um jornal semanal numa pequena cidade de West Virginia. Chamava-se Call Clarion de Dublin. Era dirigido por um advogado aposentado chamado James D. Hoagland. Sua circulação sempre tinha sido boa, porque Hoagland fora um defensor obstinado dos direitos sindicais dos mineiros no final da década de 1940
e por toda a de 1950. E também porque seus editoriais contra o sistema sempre foram repletos de mísseis equipados com fogo infernal e enxofre, apontados para os corruptos de todas as instâncias do governo, do municipal ao federal. Robles tinha uma turma regular de jornaleiros, mas nessa manhã clara de verão, ele mesmo entregou os jornais com seu Cadillac 1948. Os grandes pneus de banda branca sussurrando de cima a baixo pelas ruas de Durbin. E as ruas estavam dolorosamente vazias. Os jornais empilhavam-se sobre os assentos e no porta-malas do Cadillac. Era o dia errado para o Cal Clarion circular, mas esta edição tinha apenas uma página, com tipos grandes envoltos numa borda negra. A palavra no cabeçalho proclamava extra, a primeira edição desse tipo que Robles publicava desde 1980, quando a mina Lady Bird explodira sepultando 40 mineiros para sempre. A manchete dizia: Forças do governo tentam esconder surto de peste. Abaixo, de James D. Robles, especial para o Cal Clarion. E logo abaixo, uma fonte fidedigna revelou a este repórter que a epidemia de gripe, às vezes chamada de doença do engasgo ou pescoço entubado em West Virginia, trata-se, na realidade, de uma mutação letal do vírus da gripe comum, criada por este governo para propósitos bélicos. E em desrespeito ostensivo aos acordos revisados de Genebra referentes à guerra química e bacteriológica, acordos que representantes dos Estados Unidos assinaram em 7 anos atrás. A fonte, um oficial do Exército alocado em Wheeling, disse também que as promessas de que uma vacina será colocada à disposição em breve não passam de uma mentira deslavada. Nenhuma vacina, segundo esta fonte, foi desenvolvida até o momento. Cidadãos, isso é mais do que um desastre ou uma tragédia. É o fim de toda a esperança em nosso governo. Se fizemos de fato tal coisa contra nós mesmos, então... Robles estava doente e muito fraco. Ele parecia ter empregado suas últimas forças para redigir o editorial. Elas foram transferidas para as palavras, mas não foram respostas. Seu peito estava cheio de catarro, e até mesmo a respiração normal parecia penosa. Ainda assim, ele foi metodicamente de casa em casa, deixando seu panfleto, sem saber sequer se as casas ainda estavam ocupadas, ou, se estivessem, se alguém dentro delas teria força suficiente para sair e pegar o que ele havia deixado. Finalmente, chegou ao extremo oeste da cidade, Poverty Row, com seus barracos e trailers e seu cheiro de fossa sanitária. Só restavam os jornais no porta-malas e ele os deixou aberto, sua tampa sacudindo lentamente para cima e para baixo, enquanto passava por cima dos tapumes colocados na estrada. Tentava lidar com uma dor de cabeça de arrepiar, e sua visão estava duplicada. Quando fez a entrega na última casa, um barraco caindo aos pedaços perto da fronteira com a Hacks Crossing, ainda tinha um maço de talvez 25 jornais. Ele cortou o cordão que os prendia com seu velho canivete e deixou que o vento os levasse para onde quer que fosse. Pensando em sua fonte, um major de olhos negros e assombrados que havia sido transferido de algo ultra-secreto na Califórnia, chamado Projeto Azul, apenas 3 meses antes. O major fora encarregado da segurança externa do local e continuava manuseando a pistola no seu quadril enquanto contava a Robles tudo o que sabia. Robles achou que não levaria muito tempo até que o major usasse a arma, se já não tivesse usado. Voltou ao volante do Cadillac, o único carro que possuía desde o seu 27º aniversário, e descobriu que estava cansado demais para dirigir de volta à cidade. Portanto, recostou-se sonolento. Ouviu os sons afogados que vinham do seu peito e observou o vento soprar preguiçosamente sua edição extra estrada acima, na direção de Hacks Crossing.
Alguns exemplares ficaram presos em árvores altas, onde pendiam como frutos estranhos. Podia ouvir o som borbulhante e veloz do córrego Dame ali perto, onde pescava quando era garoto. Já não havia mais peixe atualmente, claro. As companhias de carvão mineral tinham contribuído para isso. Mas o som ainda era relaxante. Ele fechou os olhos. Dormiu e morreu 1 hora e meia depois. O Los Angeles Times rodara apenas 26 mil exemplares de sua edição extra de uma só página antes que os oficiais encarregados descobrissem que não estavam sendo impressos um folheto publicitário, como lhe havia sido dito. A retaliação foi rápida e sangrenta. A versão oficial do FBI foi de que revolucionários radicais, aquele velho blá blá blá, haviam dinamitado as impressoras do Times, provocando a morte de 28 funcionários. O FBI não tinha de explicar como a explosão pusera balas em cada uma das 28 cabeças, porque os corpos estavam misturados àqueles milhares de outros, vítimas da epidemia, que estavam sendo sepultados no mar. Ainda assim, 10 mil exemplares vazaram, e foi o bastante. A manchete, em letras garrafais, gritava: Costa Oeste nas garras da epidemia de peste. Milhares fogem da supergripe mortal. Governo certamente está acobertando. Los Angeles. Alguns dos soldados pretensamente da Guarda Nacional em serviço ao longo da tragédia em curso são, na verdade, soldados de carreira com até 4 estrelas de 10 anos nas mangas. Parte de sua tarefa é convencer os apavorados moradores de Los Angeles de que a supergripe, conhecida como capitão viajante pelos jovens na maioria das áreas, é apenas levemente mais contagiosa do que as variedades de Londres ou Hong Kong. Mas essas afirmativas são passadas através de máscaras anticais portáteis. O presidente está agendado para falar esta noite, às 6, no fuso horário do Pacífico. Seu assessor de imprensa, Hubert Ross, garantiu que as informações de que o presidente falará de um cenário imitando o Salão Oval, mas que na realidade trata-se de um bunker nas profundezas da Casa Branca, são histéricas, maldosas e totalmente infundadas. Cópias antecipadas do discurso do presidente indicam que ele dará uma chinelada no povo americano por reagir exageradamente e compara o pânico atual com aquele que se seguiu à versão radiofônica de A Guerra dos Mundos, feita por Orson Welles na década de 1930. O Times tem 5 perguntas às quais desejaria que o presidente respondesse no seu discurso. 1. Por que o Times foi proibido de imprimir as notícias por bandidos em uniformes militares em patente violação ao seu direito constitucional de assim fazê-lo? 2. Por que a US-5, a US-10 e a US-15 foram bloqueadas por carros blindados e caminhões de transporte? 3. Se esta é uma pequena epidemia de gripe, por que a lei marcial foi decretada em Los Angeles e áreas adjacentes? 4. Se esta é uma pequena epidemia de gripe, então por que comboios de barcaças estão sendo rebocadas para o Pacífico para serem descarregados? E essas barcaças levam aquilo que receamos e que fontes fidedignas confirmaram: corpos de vítimas da epidemia? 5. Por fim, se uma vacina vai ser realmente distribuída aos médicos e hospitais dessa região, por que nenhum dos 46 clínicos com os quais este jornal entrou em contato para maiores detalhes ouviu falar de quaisquer planos de entrega? Por que nenhum médico foi convocado para aplicar a vacina? Por que nenhuma das 10 indústrias farmacêuticas que contatamos recebeu requerimento ou orientações do governo sobre essa vacina? Exigimos que o presidente responda a estas perguntas em seu discurso e, acima de tudo, exigimos que ponha um fim a essas táticas policialescas e a esse esforço insano para encobrir a verdade. Em Duluth, um homem de bermuda, caque e sandálias andava de um lado para o outro na Piedmont Avenue, com uma grande nódoa de cinzas na testa e portando 2 placas de anúncio sanduíche
escritas em letras de formas que pendiam de seus ombros esqueléticos. Na frente se lia: o tempo da morte chegou. Cristo Senhor retornará em breve. Preparai-vos para encontrar o vosso Deus. E atrás, eis que os corações dos pecadores estão partidos. Os grandes serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Os dias do mal se aproximam para teu pesar, ó Sião. 4 rapazes com jaquetas de motoqueiros, todos eles tossindo e com os narizes escorrendo, investiram sobre o homem e o surraram com as próprias placas, deixando-o inconsciente. Depois fugiram, um deles gritando histericamente por sobre o ombro: é para aprender a não assustar as pessoas, sua aberração idiota. O programa matinal de maior audiência em Springfield, Missouri, era o De Sua Opinião, da rádio KLFT, em que o apresentador Ray Flowers interagia com os ouvintes pelo telefone. Flowers tinha 6 linhas telefônicas em sua cabine do estúdio, e na manhã de 26 de junho foi o único funcionário da KLFT que apareceu para trabalhar. Estava ciente do que acontecia no mundo lá fora e aquilo o assustava. Na última semana, mais ou menos, parecia a Ray que todo mundo que conhecia tinha adoecido. Não havia tropas em Springfield, mas ouvira dizer que a Guarda Nacional fora enviada a Kansas City e a St. Louis para conter a disseminação do pânico e evitar a pilhagem. Mas Ray Flowers propriamente se sentia bem. Olhou pensativo para seu equipamento. Telefones, o dispositivo de time delay para editar os participantes que vez por outra descambavam para os palavrões, prateleiras de comerciais em fita cassete. Se o seu vaso transbordou e você não sabe o que fazer, ligue para o homem com a mangueira de aço. Chame o homem da Clean Out. E, é claro, o microfone. Ele acendeu um cigarro, foi até a porta do estúdio e a trancou. Entrou em sua cabine e a trancou também. Desligou a música gravada que estivera tocando de um rolo de fita, ligou seu próprio tema musical e então assumiu o microfone. Olá, pessoal, disse. Aqui fala Ray Flowers em Dê Sua Opinião. E imagino que esta manhã só há um assunto a ser abordado, não é? Podem chamar de pescoço entubado, supergripe ou capitão viajante. Mas tudo significa a mesma coisa. Ouvi algumas histórias de terror quanto ao exército dar aperto em tudo. E se vocês quiserem falar sobre isso, estou pronto a ouvir. Este ainda é um país livre, não é? E uma vez que estou aqui sozinho esta manhã, vamos fazer as coisas de modo um pouquinho diferente. Desliguei o time delay e acho que podemos dispensar os comerciais. Se a Springfield que estão vendo é a mesma que posso enxergar das janelas da rádio, ninguém deve estar muito disposto a ir às compras de qualquer modo. Muito bem. Se estão comigo para o que der e vier, como minha mãe costumava dizer, então vamos lá. Nossos números de ligação gratuitas são 555-8600 e 555-8601. Se der ocupado, sejam pacientes. Lembrem-se, estou fazendo tudo sozinho aqui. Havia uma unidade do exército em Carthage, a 24 quilômetros de Springfield, e uma patrulha de 20 homens foi despachada para cuidar de Ray Flowers. 2 homens se recusaram. Foram fuzilados no ato. Durante a 1 hora que levaram para chegar a Springfield, Ray Flowers recebeu chamadas de um médico que disse que as pessoas estavam morrendo como moscas e ele achava que o governo mentia descaradamente a respeito de uma vacina. De uma enfermeira confirmando que corpos estavam sendo removidos dos hospitais de Kansas City em caçambas de caminhões. De uma mulher delirante alegando que tudo isso era culpa de discos voadores vindo do espaço. De um fazendeiro que disse que um esquadrão do exército com 2 escavadeiras
Tinha acabado de abrir o diabo de uma comprida vala num campo perto da Route 71, ao sul de Kansas City, e de meia dúzia de outros com suas próprias histórias para contar. Então houve um barulho de explosão na porta externa do estúdio. Abra! Gritou uma voz ensurdecedora. Abra em nome dos Estados Unidos. Ray olhou para o seu relógio. 12:15. Bem, disse ele, parece que os fuzileiros desembarcaram. Mas vamos continuar a atender as ligações. Vamos. Houve uma rajada de fuzil automático e a maçaneta da porta do estúdio tombou sobre o carpete. Uma fumaça se projetou pelo buraco aberto. A porta foi empurrada a ombradas e meia dúzia de soldados, usando máscaras antigás e uniformes de combate, irrompeu no estúdio. Vários soldados acabaram de invadir o estúdio, disse Ray. Estão armados até os dentes. Parecem prestes a iniciar uma operação de varredura na França, 50 anos atrás. A não ser pelas máscaras antigás. Desligue isso! Gritou um homem atarracado com divisas de sargento no uniforme. Ele se agigantou do lado de fora da cabine de vidro e gesticulou com seu fuzil. Acho que não, gritou Ray de volta. Sentia muito frio e quando foi tirar seu cigarro do cinzeiro, viu que seus dedos estavam trêmulos. Esta emissora é licenciada pela Comissão Federal de Comunicações e... Estou revogando a porra dessa licença. Agora desligue. Acho que não, repetiu Ray e reassumiu o microfone. Senhoras e senhores, recebemos ordens de tirar a emissora do ar e me recusei a obedecer. Muito adequadamente, acho. Estes homens estão agindo como nazistas, não como soldados americanos. Eu não... Última chance. O sargento sacou sua arma. Sargento, disse um dos soldados junto à porta, não acho que possa simplesmente... Se aquele homem disser mais alguma coisa, acabe com ele, ordenou o sargento. Acho que vão atirar em mim, disse Ray Flowers, e logo depois o vidro de sua cabine explodiu para dentro e ele caiu sobre o painel de controle. De algum lugar chegou um chiado terrível de microfonia que não parava de crescer. O sargento disparou toda a sua munição no painel de controle e a microfonia cessou. As luzes da mesa telefônica continuavam a piscar. Ok, disse o sargento, virando-se de frente. Quero estar de volta a Carthage por volta de 1 hora e não... 3 de seus homens apareceram simultaneamente. Um deles com um canhão sem recuo que disparava 70 balas com ponta de gás por segundo. O sargento fez uma dança da morte sacudida e embaralhada e depois caiu para trás por entre os restos estilhaçados da parede de vidro da cabine. Uma perna teve um espasmo e sua bota de combate chutou cacos de vidro da moldura. Um soldado de primeira classe, com espinhas sobressaindo em puro alívio no seu rosto leitoso, irrompeu em lágrimas. Os outros se limitaram a ficar parados em descrença atônita. O cheiro de pólvora no ar era pesado e repugnante. Nós o matamos, gritou histericamente o soldado de primeira classe. Santo Deus, nós matamos o sargento Peters. Ninguém respondeu. Seus rostos ainda estavam aturdidos e sem compreender, embora mais tarde tenham se dado conta de que deveriam ter feito isso antes. Tudo aquilo era um jogo mortal, mas não era o jogo deles. O telefone, que Ray Flowers puseram no gancho do amplificador pouco antes de morrer, emitiu uma série de chiados. Ray? Você está aí, Ray? A voz era cansada e anasalada. Sempre ouço seu programa, eu e meu marido, e apenas queremos dizer que continue o seu bom trabalho e não deixe que eles o intimidem, certo? Ray? Ray? Ray?
Comunicado 234, Zona 2, em código e secreto. De Landon, Zona 2, Nova York, para Creighton, em comando. Assunto: Operação Carnaval. Segue. Cordão isolamento ainda operante. Remoção de corpos em andamento. Cidade relativamente tranquila. História de cobertura desenredada mais rápido que esperado. Mas até aqui nada que não possamos ocultar da população da cidade. Supergripe está mantendo a maioria em casa. Estimamos que 50% das tropas que guarnecem barricadas nos pontos de entrada/saída, Ponte George Washington, Ponte Triborough, Ponte do Brooklyn, túneis Lincoln e Holland, além de acesso limitado às rodovias na periferia, já pegaram supergripe. Muitos soldados ainda capazes de serviço ativo e bom desempenho. 3 incêndios fora de controle. Harlem, 7ª Avenida, Shea Stadium. Deserção tornou-se grande problema. Desertores sendo agora executados sumariamente. Resumo pessoal é de que a situação continua viável, mas se deteriorando lentamente. Fim do comunicado. Landon, Zona 2, Nova York. Em Boulder, Colorado, um boato de que o Centro Nacional de Testes Meteorológicos Aéreos era de fato uma instalação de guerra biológica começou a se espalhar. O boato foi repetido no ar por um locutor meio delirante da Denver FM. Por volta das 11 da noite de 26 de junho, havia começado um vasto êxodo de Boulder à moda dos Lemmings. Uma companhia de soldados foi enviada de Denver a Arvada para controlar a coisa, mas era o mesmo que mandar um homem com uma escova de roupa para limpar um estábulo sujo abandonado. Mais de 11.000 civis, doentes, assustados e sem nenhum outro pensamento senão se pôr a uma boa distância do centro de testes, passaram por cima dos soldados. Milhares de habitantes de Boulder fugiram em direção a todos os pontos cardeais. Às 11h15, uma explosão estilhaçante iluminou a noite na sede do Centro de Pesquisas Atmosféricas, na Broadway. Um jovem radical chamado Desmond Ramesh tinha plantado mais de 8 quilos de plastique, originalmente destinado a vários tribunais e assembleias legislativas do meio-oeste, no saguão do CPA. O explosivo era de boa qualidade, o timer não. Ramesh foi vaporizado junto com todos os tipos de equipamento meteorológico inofensivo e instrumentos de medição precisa de poluição. Enquanto isso, o êxodo de Boulder continuava. Comunicado 771, Zona 6, em código e secreto. De Garrett, Zona 6, Little Rock, para Creighton em comando. Assunto: Operação Carnaval. Segue. Brodsky neutralizado. Repito, Brodsky neutralizado. Ele foi encontrado trabalhando numa clínica. Fonte de informações, aqui julgando e executando sumariamente por traição contra os Estados Unidos da América. Alguns daqueles em tratamento tentaram interferir. 14 civis baleados, 6 mortos, 3 de meus homens feridos, nenhum gravemente. Forças Zona 6 nessa área trabalhando apenas. 25% daqueles ainda em serviço ativo agora doentes com supergripe. 15% desertaram. Incidente mais grave em relação ao plano de contingência F. de Frank. Sargento T. L. Peters, alocado Carthage, Missouri. Em serviço a emergenciais Springfield, Missouri. Aparentemente assassinado por seus próprios homens. Outros incidentes de natureza similar possíveis, mas sem confirmação. Situação deteriorando rapidamente. Fim do comunicado. Garfield, Zona 6, Little Rock. Quando a noite se espalhou contra o céu como um paciente anestesiado sobre uma mesa,
2.000 estudantes da Universidade Estadual de Kent, Ohio, continuavam em pé de guerra. Tempo de mudança. Os 2.000 amotinados consistiam nos primeiros alunos do mini semestre de verão, participantes de um simpósio sobre o futuro do jornalismo universitário, 120 integrantes de um workshop de teatro e 200 membros dos futuros fazendeiros da América, divisão Ohio, cuja convenção, por acaso, coincidiu com a disseminação avassaladora da supergripe. Todos tinham sido confinados no campus desde 22 de junho, 4 dias antes. O que se segue é a transcrição dos comunicados da faixa da polícia na área, abrangendo o período das 7h16 às 7h22 da noite. Unidade 16. Unidade 16, na escuta, câmbio. Sim, na escuta. Unidade 20, câmbio. Temos um grupo de garotos vindo em direção à Alameda próxima, 16. Cerca de 70 pessoas agitadas, eu diria. Ei, espere aí. Unidade 16. Tem outro grupo vindo na direção oposta. Caramba, são 200 ou mais, parece. Câmbio. Unidade 20. Aqui fala a base. Na escuta, câmbio. Escuto perfeitamente, base. Câmbio. Despachei Chan e Halliday. Bloqueie a Alameda com seu carro. Não tome nenhuma iniciativa. Se o atacarem, apenas relaxe e goze. Nada de resistência. Entendido? Câmbio. Entendido. Nenhuma resistência, base. O que aqueles soldados vão fazer no outro lado da Alameda, base? Câmbio. Que soldados? Câmbio. Foi o que lhe perguntei, base. Eles vão... Base. Aqui é Dudley Chan. Ah, merda. Essa é a unidade 12. Desculpe, base. Há um bando de garotos descendo a Burroughs Drive, cerca de 150 em direção à Alameda, cantando ou entoando alguma porra. Mas, senhor, vemos soldados também. Jesus Cristo. Estão usando máscaras antigás, acho. Ah, eles parecem estar formando uma linha de atiradores. Pelo menos é o que parece. Câmbio. Base para a unidade 2. Junte-se à unidade 20 no sopé da Alameda. As mesmas instruções. Nada de resistência. Câmbio. Entendido, base. Estou a caminho. Câmbio. Base, aqui é a unidade 17. Aqui fala Halliday, base. Na escuta, câmbio. Na escuta, 17. Câmbio. Estou logo atrás de Chan. Há mais de 200 garotos chegando de ambos os lados rumo à Alameda. Levam cartazes, tal como nos anos 60. Um deles diz: soldados, larguem suas armas. Vejo outro que diz: verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Eles... Estou cagando para o que dizem os cartazes, unidade 17. Fique firme aí com Chan e Peters e trate de bloqueá-los. Parece que eles estão se transformando em um tornado. Câmbio. Entendido. Câmbio, desligo. Aqui é Richard Burley, chefe de segurança do campus, falando agora para o chefe das forças militares acampadas no lado sul deste campus. Repito, aqui fala Burley, chefe de segurança do campus. Sei que estiveram monitorando nossas comunicações. Portanto, por favor, vamos pular as perguntas desnecessárias e o protocolo. Câmbio. Aqui é o coronel Albert Phillips, do Exército dos Estados Unidos. Estamos ouvindo, chefe Burley. Câmbio. Base, aqui fala a unidade 16. Os garotos estão se agrupando num memorial de guerra. Parecem estar se voltando na direção dos soldados. A coisa parece feia. Câmbio. Aqui é Burley, coronel Phillips. Por favor, fale o que deseja. Câmbio. Minhas ordens são para manter dentro do campus aqueles que estão no campus. Minha única intenção é seguir as ordens que recebi. Se aquela gente estiver apenas se manifestando, tudo bem. Se pretendem romper a quarentena, é outra história. Câmbio. O senhor não está querendo dizer... Quero dizer o que disse, chefe Burley.
Câmbio, desligo. Phillips, me responda, porra. Aqueles lá não são guerrilheiros comunistas, são garotos americanos. Eles não estão armados, eles... Unidade 13 para a base. Aqueles garotos estão caminhando direto na direção dos soldados. Estão agitando seus cartazes, cantando aquela canção. Aquela que a escrota da Baez costumava cantar. Ah, merda! Acho que alguns deles estão jogando pedras. Eles... Meu Deus! Ah, Jesus Cristo! Eles não podem fazer isso. Base para a unidade 13. O que está havendo lá? O que está acontecendo? Aqui fala Jan, Dick. Vou lhe dizer o que está acontecendo aqui. É um massacre. Gostaria de estar cego. Ah, esses putos. Eles estão massacrando aqueles garotos. A tiros de metralhadora, assim parece. Até onde posso dizer, não houve sequer uma advertência. Os garotos que ainda estão de pé, eles estão se dissolvendo, correndo para todos os lados. Meu Deus, acabei de ver uma garota cortada ao meio por uma rajada. Sangue. Deve haver uns 70 ou 80 garotos caídos no gramado. Eles... Chan, prossiga. Prossiga, unidade 12. Base, aqui fala a unidade 17. Na escuta, câmbio. Escuto você, mas onde diabos se meteu Chan? Câmbio, porra. Chan e Halliday, acho, saíram de carro para ver melhor. Estamos voltando, Dick. Parece que agora os soldados estão atirando uns nos outros. Não sei quem está vencendo, nem quero saber. Quem quer que sejam, provavelmente seremos os próximos. Quando aqueles de nós que puderem recuar tiverem recuado, sugiro que todos nós desçamos ao porão e esperemos que a munição deles acabe. Câmbio. Puta merda. O tiroteio desordenado não para, Dick. Não estou brincando. Câmbio. Desligo. Ao longo da maioria das conversas transcritas, é possível perceber sons de crepitação ao fundo, não muito diferentes de castanhas da Índia em fogo quente. É possível ouvir também gritos débeis. E mais ou menos nos últimos 40 segundos, o baque pesado e torcido de cargas de morteiro explodindo. Segue uma transcrição extraída de uma faixa de rádio de alta frequência no sul da Califórnia. A transcrição foi feita das 7h17 às 7h20 da noite, pelo fuso horário da costa do Pacífico. Soldados e irmãos, nós tomamos a estação de rádio e o quartel-general do comando. Seus opressores estão mortos. Eu, irmão Zeno, instantes atrás, primeiro-sargento Roland Gibbs, me autoproclamo o primeiro presidente da República da Califórnia do Norte. Estamos no controle. Estamos no controle. Se os seus oficiais no campo tentarem contrapor minhas ordens, fuzilem-nos, como cães na rua. Como cães. Como cadelas com merda seca em seus rabos. Anotem nome, patente e número de série dos desertores. Enumerem aqueles que falam em sedição e traição contra a República da Califórnia do Norte. Um novo dia está raiando. O dia do opressor acabou. Nós somos uma rajada de metralhadora. Gritos, pancadas e baques surdos. Tiros de pistola, mais gritos. Outra rajada contínua de metralhadora. Um longo gemido agonizante. 3 segundos de ar morto. Aqui é o Major Alfred Nunn, do Exército Norte-Americano. Estou assumindo o controle provisório e temporário das Forças Armadas norte-americanas, na área de São Francisco. O punhado de traidores presentes nesse QG teve sua lição. Estou no comando. Repito, no comando. A operação de contenção continuará. Os desertores serão tratados como antes. Discriminação rigorosa. Repito, discriminação rigorosa. Estou agora... Mais tiroteio. Um grito. Ao fundo... Todos eles! Peguem todos eles! Morte aos porcos traidores! Tiroteio pesado. Depois,
Silêncio na faixa. Às 9h16 da noite, fuso horário da costa leste, aqueles ainda bem o bastante para ver televisão na região de Portland, Maine, sintonizaram na TV WCSH e assistiram com horror entorpecido um homem negro enorme, nu, exceto por uma tanga de couro cor-de-rosa e um cap do oficial dos fuzileiros, visivelmente doente, realizar uma série de 62 execuções públicas. Seus colegas, também negros, também seminus, usavam tangas e algum emblema da patente para mostrar que certa vez pertenceram às Forças Armadas. Empunhavam armas automáticas e semiautomáticas. Na área onde uma plateia de estúdio tinha uma vez assistido a debates políticos locais e ao programa de escândalo por dólares, outros integrantes dessa junta negra rendiam talvez 200 soldados vestidos de caque com fuzis e pistolas. O negro grandalhão, que ria um bocado exibindo dentes espantosamente brancos e uniformes em seu rosto preto como carvão, empunhava uma pistola automática 45 e estava de pé ao lado de uma enorme urna de vidro. Num tempo que agora parecia muito remoto, aquela urna continha tiras recortadas de catálogos telefônicos para o programa de escândalo por dólares. Agora ele meteu a mão na urna, sacou uma carteira de motorista e chamou: Soldado de primeira classe Franklin Stern, apresente-se. Sentido. Os homens armados que circundavam a plateia inclinaram-se para olhar as etiquetas com o nome, enquanto os operadores de câmera, obviamente novos na função, davam panorâmica na plateia com varreduras abruptas. Por fim, um jovem de cabelo louro, com não mais que 19 anos, foi posto de pé à força, gritando e protestando, e conduzido até o palco. 2 dos negros o puseram de joelhos. O negro grandalhão riu, espirrou, cuspiu o catarro e pôs a 45 na têmpora do soldado Stern. Não! Gritou Stern histericamente. Eu me juntei a vocês. Juro por Deus, eu... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entoou o negro enorme, rindo, e apertou o gatilho. Já havia uma grande mancha de sangue no local onde o soldado Stern fora forçado a se ajoelhar, e ele contribuiu para aumentá-la. Ploft! O negro espirrou de novo e quase caiu. Outro negro, na ilha de adição, este usava um cap bico de pato verde e uma sunga branca imaculada, apertou o botão aplausos, e o sinal piscou diante da plateia do estúdio. Os negros que vigiavam a plateia de prisioneiros ergueram suas armas ameaçadoramente, e os soldados brancos cativos, os rostos brilhando de suor e terror, aplaudiram freneticamente. Próximo! Proclamou asperamente o negro de tanga e meteu a mão na urna mais uma vez. Olhou para o pedaço de papel e anunciou: Sargento de Engenharia Robert Peterson, apresente-se e sentido. Um homem na plateia começou a uivar e tentou uma fuga mal sucedida pela porta dos fundos. Segundos depois, ele estava no palco. Na confusão, um dos homens na terceira fila tentou retirar a etiqueta com o nome pregado em seu blusão. Um tiro ressoou e ele afundou no assento, seus olhos vidrados como se um programa sem graça o houvesse deixado morto de tédio e ele tivesse decidido tirar um cochilo. O espetáculo prosseguiu até 10h45, quando 4 esquadrões do exército, usando máscaras antigás e portando submetralhadoras, invadiram o estúdio. Os 2 grupos de soldados agonizantes entraram imediatamente em guerra. O negro de tanga foi sobrepujado quase que imediatamente, praguejando, suando, crivado de balas e disparando loucamente sua pistola automática contra o chão. O desertor que operava a câmera 2 foi baleado na barriga e, ao se curvar para segurar as vísceras que se esparramavam, sua câmera girou lentamente ao redor, dando aos telespectadores uma proveitosa tomada panorâmica do inferno. Os guardas seminus estavam respondendo ao fogo, e os soldados com máscaras antigais disparavam rajadas por toda a área da plateia.
Os soldados desarmados no meio, em vez de serem resgatados, só tiveram sua execução antecipada. Um rapaz de cabelo ruivo com uma expressão de puro terror no seu rosto escalou o encosto de 6 fileiras de poltronas como um artista de circo em pernas de pau antes de ter a perna destroçada por uma torrente de balas calibre 45. Outros rastejavam pelas alas acarpetadas entre as fileiras, seus narizes no chão, o modo como tinham aprendido a rastejar sob fogo de metralhadora no treinamento básico. Um sargento idoso de cabelo branco se levantou com os braços abertos como um apresentador de TV e gritou: "Parem!", com todo o ar de seus pulmões. Fogo pesado de ambos os lados veio em sua direção, e ele começou a dançar uma giga como um fantoche se desintegrando. O rugir das armas e os gritos dos agonizantes e feridos fizeram as agulhas de áudio na ilha da edição saltarem para mais de 50 decibéis. O operador de câmera caiu para a frente sobre o cabo que controlava sua câmera, e aos telespectadores foi dada apenas uma piedosa visão do teto do estúdio pelo restante da troca de tiros. Depois de 5 minutos, o tiroteio cessou e deu lugar a explosões isoladas, e então nada mais. Só os gritos continuavam. Às 11h05, a transmissão do teto do estúdio foi substituída pela imagem de um homem desenhado olhando taciturno para uma televisão desenhada, que exibia o aviso: "Desculpe, estamos com problemas." À medida que a noite se arrastava para o fim, isso se tornou verdade para quase todo mundo. Em Des Moines, às 11h30 da noite, fuso horário central, um velho Buick coberto de adesivos religiosos, "Buzine se você ama Jesus", entre outros, cruzava implacável as ruas desertas do centro da cidade. Mais cedo naquele dia, houvera um incêndio que queimara a maior parte do lado sul da Howe Avenue e o Grandview Junior College. Mais tarde houve um tumulto que destruiu boa parte do centro da cidade. Quando o sol se pôs, essas ruas se encheram de multidões circulantes de pessoas, a maioria com menos de 25 anos, muitos dirigindo motocicletas. Elas haviam quebrado janelas, roubado aparelhos de TV, enchido seus tanques de gasolina nos postos enquanto ficavam de olho em alguém que pudesse ter uma arma. Agora as ruas estavam vazias. Algumas pessoas, os motociclistas principalmente, debandavam pela I-80. Porém, a maioria tinha ido para casa e trancado as portas, já sofrendo com a supergripe ou apenas com o terror dela, enquanto a luz do dia abandonava essa terra plana e verde. Agora em Des Moines, parecia as sobras de uma monstruosa festa de Réveillon que, após um sono embriagado, tivesse convocado o último dos farristas. Os pneus do Buick sussurraram e rangeram sobre os estilhaços de vidro quebrado na pista e dobraram da Rua 14 para a Euclid Avenue, ultrapassando 2 carros que haviam batido de frente e que agora jaziam de lado com seus para-choques entrelaçados como amantes após um duplo homicídio. Havia um alto-falante no teto do Buick e ele começou a emitir ruídos amplificados, seguidos pelos sons ásperos dos sulcos gastos de um velho disco de vinil. E depois, clangorando acima e abaixo pelas ruas desertas e especiais de Des Moines, veio a voz docemente monótona de Mother Maybe Carter, cantando Keep on the Sunny Side. O velho Buick rodou sem parar, descrevendo oitos, círculos, às vezes circundando o mesmo quarteirão 3 ou 4 vezes. Quando passava por um quebra-molas ou por cima de um corpo, o disco pulava. Faltando 20 para meia-noite, o Buick parou junto ao meio-fio e estacionou. Depois começou a circular. As caixas de som despejavam Elvis Presley cantando The Old Rugged Cross. E um vento noturno soprou pelas ruas e agitou um último bafejo de fumaça das ruínas em brasa do colégio. Do discurso do presidente, proferido às 9 da noite, fuso horário da costa leste, e que não foi visto ou ouvido em muitas regiões. Uma grande nação como esta deve fazer.
Não podemos nos apavorar diante de meras sombras, como criancinhas num quarto escuro. Contudo, também não podemos nos dar ao luxo de tratar levianamente este grave surto de gripe. Meus companheiros americanos, peço a vocês que fiquem em casa. Se adoecerem, permaneçam na cama. Tomem aspirina e bebam bastante líquido. Estejam confiantes de que estarão melhor em uma semana no máximo. Vou repetir o que disse no início do meu pronunciamento esta noite. Não é verdadeiro, de modo algum, o boato que esse tipo de gripe seja fatal. Na grande maioria dos casos, a pessoa afetada pode esperar ficar curada e bem disposta dentro de uma semana. Além disso, um espasmo de tosse. Além disso, houve um rumor maldoso, divulgado por certos grupos radicais contrários às instituições, de que esta variedade de gripe foi de algum modo criada por este governo para um possível uso militar. Companheiros americanos, isso é uma rematada falsidade. E quero deixar bem claro aqui e agora. Este país é signatário dos acordos revistos de Genebra sobre guerra química e bacteriológica em plena consciência e boa-fé. Nem agora, nem nunca. Um espasmo de espirros. Jamais apoiamos a fabricação clandestina de substâncias proibidas pela Convenção de Genebra. Este é um surto moderadamente grave de gripe, nem mais nem menos. Esta noite recebemos informes de surtos em outros países, incluindo Rússia e China. Portanto, um espasmo de tosse e espirros. Nós pedimos que permaneçam calmos e confiantes na certeza de que, no fim dessa semana ou no início da próxima, uma vacina contra a gripe estará disponível para aqueles que ainda não estiverem completamente curados. A Guarda Nacional já foi convocada em algumas áreas para proteger a população contra vândalos, baderneiros e alarmistas, mas não há qualquer verdade nos rumores de que algumas cidades foram ocupadas por forças regulares do exército e de que as notícias foram manipuladas. Meus companheiros americanos, isso é uma falsidade patente, e quero assinalar isso como tal aqui e agora. Grafite em spray vermelho na fachada da primeira igreja batista de Atlanta. Querido Jesus, nos vemos em breve. Seu amigo, Estados Unidos da América. PS. Espero que ainda haja vagas para o fim da semana.